Não seja uma sardinha. Nesse vídeo eu vou falar sobre a única forma de ficar rico com criptomoedas sem depender de sorte. E eu digo isso porque você deve estar acostumado a ver por aí vários anúncios, vários conteúdos falando: compre essas criptomoedas porque com elas você vai transformar R$1.000 em R$1 milhão. Ou no passado eu falei de tal criptomoeda que transformou R$500 em R$1 milhão e agora eu vou revelar quais são as próximas que vão fazer isso. A verdade é que tudo isso não passa de clickbait só para chamar sua atenção, para que você entregue dinheiro ou audiência. E não teria nenhum problema nisso se isso trouxesse um benefício real para você, estatisticamente falando. Ou seja, você entrega algo e recebe algo melhor. E não é isso que costuma acontecer. Mas os emocionados preferem depender da sorte do que estudar, enriquecer de verdade num mercado que traz várias e várias oportunidades, desde que você tenha paciência e saiba exatamente o que você está fazendo. Então, o primeiro ponto aqui é: não dependa da sorte. Se você tivesse que decidir agora entre A, 1% de chance de multiplicar o seu patrimônio por 10 e 99% de chances de perder todo o seu patrimônio investido, ou B, 80% de chance de multiplicar o seu patrimônio por 2,5 vezes e 20% de chance de perder 50% do patrimônio investido, o que você escolheria? Deixa aqui nos comentários. Isso fala muito sobre o seu perfil e também sobre o seu conhecimento, tanto do mercado quanto de estatística. Em tese, ficar do lado do risco maior significa que você é muito mais arrojado, mas não exatamente quando as probabilidades estão contra você. E você já vai entender isso na sequência desse vídeo. O que você precisa gravar aqui é que você não pode brincar com o seu patrimônio. Afinal de contas, creio eu que você não invista para perder, e sim para aumentar patrimônio. E a verdade é que comprar as geminhas que vão te fazer milionário é simplesmente jogar na loteria. Você está comprando um bilhete da Mega Sena, escolhendo números aleatórios e vai ficar com a esperança daquilo converter, daquilo virar. Pode acontecer? Obviamente, estatisticamente pode. Agora, as chances estão todas contra você. Agora, como funciona na prática? Como é que você constrói patrimônio em cripto? E como é que você se diferencia da maioria que, sim, independente do ciclo, independente de quanto valorizarem altcoins, o Bitcoin, acabam perdendo dinheiro ou deixando grandes oportunidades passar? Primeiro, você precisa saber os melhores momentos para comprar e para vender. Se você não tem consciência disso, não sabe se é agora um melhor momento para comprar ou é um melhor momento para vender, significa que você está perdido e tem muito mais chance de perder dinheiro do que de ganhar. Os investidores conscientes também sabem a hora de fazer caixa, ou seja, nós temos exaustões de movimentos de alta e nessa hora, no lugar de entrar na euforia junto com todo o mercado, os investidores inteligentes acabam fazendo realizações parciais e acabam botando lucro no bolso, fazendo caixa para poder aproveitar momentos melhores para compra, momentos mais favoráveis. Outro ponto: quem constrói patrimônio com cripto sabe montar uma carteira de criptomoedas. E isso é fundamental porque no lugar de apostar em algumas poucas, você monta lá uma carteira com 10, com 15, com 20 criptomoedas, obviamente esperando que todas elas te tragam retorno, mas eventualmente, mesmo no mercado de alta, 2, 3, 4 delas não vão te trazer retorno. Isso acontece, por exemplo, se determinado segmento de cripto não anda. Agora, você já pensou, por exemplo, se você não sabe diversificar e você aposta todas as fichas naquele setor específico, o que acontece é que nesse cenário você simplesmente assiste a alta do mercado sem estar participando dela. Um bom investidor também sabe a hora de aumentar e de diminuir risco. Quando o mercado está com um apetite muito maior para risco e ele começa a demonstrar sinais disso, você pode aumentar um pouquinho o risco. O que é aumentar risco? Aumentar risco significa colocar ativos menores, mais voláteis dentro da carteira. Da mesma maneira, quando o mercado está muito avesso a risco, geralmente quando está entrando em grandes correções, ou até mesmo perto de entrar no bear market, você reduz o máximo possível do risco. Ou seja, você mantém apenas as posições em criptomoedas mais sólidas e, dependendo do estágio do mercado, você simplesmente zera suas posições em altcoins de maneira geral, fazendo caixa com aquilo que você vendeu. E outro ponto crucial para construir patrimônio e enriquecer com criptomoedas, quem sabe mudar patamar com criptomoedas, é saber ficar satisfeito e tranquilo com o mercado, sem se expor aos sentimentos de medo e de ganância, porque esses dois sentimentos são os que mais tiram dinheiro das pessoas no mercado cripto.
E eu vejo isso acontecendo quase todos os dias. 90% das mensagens que chegam para mim nas redes são de pessoas que estão com medo em momentos de queda e querem vender tudo ali naquele momento, ou de pessoas que estão eufóricas em momentos de fortes altas e querem comprar tudo naquele momento. E por que esses sentimentos são moedores de dinheiro? Porque você compra no topo, na ganância, e você vende na baixa, com medo. E não pense você que a ganância atinge somente quem está fora do mercado e vai entrar em topo. Não. A ganância também tira muito dinheiro de quem já está posicionado no mercado, independente de quando essa pessoa comprou. Ela pode estar carregando grandes lucros, só que aí ela não sabe a hora certa de vender. E a ganância dela faz com que, ao olhar para o mercado e ver o mercado eufórico e subindo constantemente, fica aquele sentimento de eu não vou sair porque eu posso ganhar um pouco mais, eu vou esperar um pouco mais de alta, agora eu quero um pouco mais, e não sai nunca. E para o ganancioso isso é muito difícil porque vem seguido da ancoragem no mercado. O que é ancoragem? Eu vou segurar, por exemplo, determinado ativo que está a $100 até os $200. Aí chega nos 200 a pessoa fala, não, eu vou vender só nos 220. Aí chega nos 220 a pessoa fala, não, eu vou vender só nos 250. Aí chegou nos 250, a pessoa não vendeu e o ativo começa a cair. Só que aí como a pessoa não vendeu nos 250, ela fala, não, beleza, a próxima vez que chegar nos 250 eu vendo. Aí ele vai a 220. A pessoa fala, não, vai voltar para 250, ele vai a 200. Aí a pessoa fala, não, mas se voltar pelo menos aos 230 eu vendo. Aí ele vai a 150. E ele fala, bom, já que eu não vendi até agora, eu não vendo mais. E aí vai a 100, vai a 80, vai a 50. Ou seja, a pessoa entregou completamente todo o lucro que ela tinha simplesmente por conta de vieses e por conta de ganância no momento em que ela deveria utilizar a estratégia, ela deveria seguir uma estratégia bem firmada. E para enriquecer com cripto, você precisa saber lidar com tudo isso. Se você não sabe, se você não tem estratégia e se você não domina tudo isso aqui que eu falei, meu amigo, o que tende a acontecer é que no mínimo você vai deixar muito dinheiro na mesa. Agora tem outro detalhe que você precisa saber. A maioria dos canais de cripto por aí fala que o Bitcoin já subiu muito, o Bitcoin é um ativo que não tende a se valorizar tanto, as melhores oportunidades estão nas altcoins. Só que eles esquecem ou desconhecem que estatisticamente, isso não é verdade. No ciclo passado, por exemplo, menos de 12% das altcoins valorizaram mais do que o Bitcoin. Nesse ciclo, por exemplo, nós não devemos chegar nem a 5%. E é por isso que você deve entender que Bitcoin manda no jogo, então é fundamental dentro de uma carteira cripto, que ele deve ser a maior parcela e na sua carteira de altcoins, o que você precisa fazer é escolher muito bem para que essa carteira de altcoins consiga te trazer um retorno superior ao Bitcoin e dessa maneira você seja recompensado com um retorno maior do que se tivesse, por exemplo, segurado apenas Bitcoin. E o que eu mais vejo por aí é o pessoal falando, as altcoins não andaram nada nesse ciclo, as altcoins não valorizaram, eu só perdi dinheiro com altcoins. E eu entendo que isso é verdade sim para a maioria das altcoins, porque a gente já sabe agora que estatisticamente elas não trazem retorno maior do que o Bitcoin. Mas presta atenção aqui numa carteira de altcoins bem escolhida. Em 2 anos, a gente vê que tem uma média aqui bem interessante. Estou mostrando para você agora na tela aí as minhas principais posições em altcoins. As 11 maiores posições da minha carteira. Você vê que todas as 11 estão positivas e não carrego essas posições desde o ciclo passado. Eu cheguei a zerar as altcoins. E essas aí em específico estão há cerca de 2 anos na minha carteira, sendo que eu venho fazendo aportes também. Inclusive eu lembro aqui que a minha carteira de altcoins completa, que tem muito mais ativos do que esses 11 aí, assim como todas as minhas movimentações de compra e venda, os trades alavancados que eventualmente eu faço, é bônus para assinantes da comunidade 1%, onde tem todos os meus cursos de investimentos, incluindo o curso completo de cripto, com todos os tutoriais, com parte de análise técnica, com parte mais fundamentalista. E também os assinantes contam com meu suporte 7 dias por semana nos grupos. Se você quer aprender tudo e mais um pouco sobre o mercado cripto e outros mercados, você pode escolher entre a assinatura mensal e anual. Tô deixando o link aqui na descrição do vídeo e também no comentário fixado. Agora, outro ponto importante. O Bitcoin entregou até aqui no ciclo mais de 600% de alta. E você precisa saber responder essa pergunta também. Em que momento você diria que você já está satisfeito? Seja com Bitcoin, seja com altcoins, para você, por exemplo, botar lucro no bolso. Pode ser com vendas parciais ou com vendas totais, dependendo do ativo. Isso você precisa ter claro para que você não seja atraído pela própria ganância e não seja atraído também pelos próprios vieses. E eu quero te mostrar uma coisa aqui que é fundamental para você não ser a sardinha do mercado. Dá uma olhada comigo aqui na tela. Olha só que interessante esse dado aqui. Eu tô no Fear and Greed Index,
ou seja, aquele indicador que mostra medo e ganância. E o que eu quero mostrar para você aqui, além do gráfico que você já está vendo aí na tela, e eu costumo mostrar ele algumas vezes aqui no canal, mas esse dado aqui, ó, na direita é muito importante, muito relevante. Apenas 5,52% de todos os dias aqui desse período amostral apontaram para Extreme Greed, ou seja, ganância extrema. E apenas 11,3% de todos os dias em medo extremo. Não precisa nem falar aqui que o melhor momento para compra, os melhores momentos para compra são quando o mercado está sim em medo extremo, e os melhores momentos para venda são quando o mercado está em euforia extrema. Então, se você pegar aqui, esse movimento entrou em euforia extrema, aqui nesse caso, acima de 80, e perdurou um pouquinho aqui, o preço deu ainda uma subidinha, meu amigo, é sinal claro de que é um bom momento para vender. Muito provavelmente você não vai conseguir vender no topo, esquece isso, ninguém precisa acertar o olho do mosquito, mas você vai fazer boas vendas. E de novo, para enriquecer no mercado cripto, você precisa fazer boas compras, ou seja, comprar em bons momentos e boas vendas, vender em bons momentos próximos aos melhores momentos possíveis. Você precisa saber entender em que momento do ciclo nós estamos, até porque ninguém sabe exatamente qual a data que começa o bear market ou que mês começa o bear market. E você não precisa saber disso, mas você precisa saber quando é um bom momento para realizar parciais de lucro. E eu posso citar como exemplo o momento atual de mercado. Há poucas horas, no momento em que eu estou gravando esse vídeo, o Bitcoin bateu 123 mil dólares. Seguindo o padrão desse ciclo, essa pernada de alta deve chegar ali, talvez, por volta dos 130 mil dólares. Só que o que você tem que pensar é, por que eu não realizo um pouco agora? Porque pode ser que esse talvez não se concretize. E se ele se concretizar e o preço subir muito mais, ótimo, você já colocou parte do lucro no bolso, segue participando da alta do mercado que você está posicionado, diminuiu o risco e ainda fez uma boa grana. Então é fundamental aproveitar esses momentos de estresse na alta para fazer o quê? Caixa. Você pode pegar essa grana das vendas, colocar em caixa ali em dólar stablecoin, o SDC, deixar rendendo lá na corretora mesmo, por exemplo na Binance, para depois nas eventuais correções você poder comprar mais a preços melhores. Ou seja, você diminuiu o risco, ficou mais tranquilo e comprou em pontos melhores, o que ao natural, além de diminuir o risco, vai também aumentar o seu retorno, multiplicar o seu patrimônio a uma velocidade mais rápida ao longo do tempo, uma vez que você vai fazendo esses movimentos de maneira consciente, sabendo o que está fazendo. Outro ponto, falando das altcoins, as alt seasons costumam durar poucos meses, ou seja, é muito rápido. Se você não tem um plano, você vai sardinhar. Ah, David, mas eu vou esperar aqui fazer 20x com as minhas altcoins. Eventualmente você vai ter ali alguma altcoin na carteira que vai fazer 20, 30x. Mas cara, a tua carteira não vai. E se você ficar se perdendo com isso, sem um plano, sem estudar, você vai sardinhar, vai deixar todo o seu lucro na mesa e mesmo que o mercado te dê todas as oportunidades possíveis, você vai desperdiçar todas elas. Multiplicar patrimônio com investimentos leva tempo em qualquer mercado. No mercado cripto, leva muito menos, desde que você saiba o que você está fazendo. Dito isso, sem mais, eu vou ficando por aqui. Já vou deixar a recomendação desse outro vídeo para você assistir. É só clicar nele. Um forte abraço e a gente se vê lá.